Gostaria que Deus me pudesse dar a capacidade, a sabedoria, por isso eu estava a dizer que era uma responsabilidade grande, para poder falar e não confundir, não que saiamos daqui confundidos. Porque não existe meio termo. No Senhor não existe meio termo. Não existe aquela fase em que estamos ali quase como que... Como é que se chama? Como é que se chama em banho-maria, não é? Nem somos quentes, nem somos frios, somos mornos, mas depois a Bíblia diz uma coisa muito importante, que é aquelas pessoas que estão assim, nem são quentes, nem são frias, nem são não regeneradas, nem são regeneradas, estão ali naquela fase, são os mornos. Aqueles que tentam conviver entre dois pensamentos, andar entre dois caminhos, não se decidem. E quando eu digo não se decidem, não é não se decidir em ficar no ministério, em ficar na remar. Porque quando nós decidimos ficar na remar, é porque pobre e miseravelmente já não temos mais nenhum sítio para onde ir. Isso não é nenhum tipo de regeneração. Isso é uma opção pessoal de ficar num sítio ou de estar num sítio que nos resolve um problema pessoal e material. E quando eu digo as pessoas não se decidem, andam nesta mornidão, é porque as pessoas não se decidem por Cristo. Porque quando as pessoas se decidem por Cristo, automaticamente são regeneradas. E aí começa a desenvolver-se um processo de santificação ao longo da vida. Santificação ao longo da vida. E por isso é que este ministério é especial, porque santificamos-nos uns aos outros. Como pedras, não é? De um rio, toda a gente sabe aquela história das pedras do rio, que quando onde o rio nasce, as pedras começam a rebolar, mas são pedras com muitas saliências, com pedras brutas, não são bonitas de se ver, mas quando chegam ao leito do rio, são pedras macias. Assim, alguém um dia exemplificou e continua a usar-se este exemplo para demonstrar como somos nós como povo de Deus. Por isso é que há pessoas que têm dificuldade em viver como nós vivemos. E mesmo assim, vivendo como nós vivemos, têm dificuldade em expor a sua vida, porque não querem ser confrontadas com a sua realidade. Não gostam, não permitem ser confrontadas. Não enxergam, não veem que têm que ser confrontadas para que haja realmente um processo de purificação, santificação. Os processos de santificação e purificação não caem do céu. Os processos estão cá embaixo na terra. Deus já previu isso. E todos nós necessitamos ser santificados e purificados. Mas para isso, temos que ser regenerados. Amém? Regeneração. E diz também em Jeremias, capítulo 31, verso 33. Diz a palavra do Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Escrever a lei de Deus no nosso coração significa dizer ter Deus na nossa vida, ser regenerados por Deus, receber Deus na nossa vida. Para podermos ser partícipes do reino de Deus, para podermos ser testemunhas, para podermos ser representantes do reino de Deus nesta terra, é necessário que haja uma regeneração na nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque os odres velhos, ou seja, a arquitetura humana do passado, os conceitos humanos, a intelectualidade na qual fomos crescendo e fomos aprendendo, a ver as coisas com os nossos prismas humanos e pessoais, a analisar com a nossa forma de ver, não servem. Não pode haver aí Deus nessa vida, enquanto não se manifestar uma regeneração que provém do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que possamos, na verdade, manifestar essa glória, poder ser representantes do Rei. Mas para isso tem que haver regeneração. Não pode ser que agarres num pano novo e vais remendar um tecido velho. Vai rasgar o tecido velho, não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai romper. A prova vai vir, a situação vai vir.
e vai romper. Antes que rompa, devemos entender que alguma coisa na nossa vida tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. E não depende de Deus, não depende das pessoas que estão ao nosso lado, não depende do ministério. Se algo tem que mudar, vai depender de nós. Amém? É de nós que depende a mudança. Ezequiel 36, 26, para irmos avançando. Deus quer escrever as suas palavras no nosso coração. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém? Está a falar de uma regeneração. Está a falar de algo muito concreto. Está a falar de algo que não é utópico. Está a falar de algo que não é, enfim, inatingível. Está a falar de algo que é prático, objetivo e produtivo e frutífero. Porque antes de pensar em compartilhar esta palavra, tinha pensado em compartilhar acerca da fé e das obras. A fé e das obras. Porque é importante a nossa fé, mas ela é manifestada através das nossas obras. E as nossas obras é aquilo que fazemos e aquilo que dizemos. É a nossa atitude de vida. Amém? As nossas obras não é a construção civil. Não são as obras da construção civil, não. É a nossa atitude. É a nossa atitude. É aquilo que dizemos. A forma como respeitamos os demais. A forma como somos flexíveis com os demais. A forma como manifestamos que devemos tratar os outros conforme queríamos que fôssemos tratados. Isso são obras de fé. Mas há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, eu creio. Não me julgues, porque eu também sou filho de Deus, eu creio, eu tenho fé. Sim, mas a fé manifesta-se por meio das obras. E temos que ter sempre isso em alvo. Por isso o Senhor diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma regeneração, é uma transformação, é uma revivificação. É isto que a nossa geração necessita. Eu quando digo a nossa geração, inclui todos aqueles que estamos vivos. Desde os 90, que não haverá aqui ninguém com 90, e desde daqueles que já se entendem como gente. 8, 9, 10 anos. É necessária uma regeneração de Deus na nossa vida. Este é o nosso tempo, esta é a nossa oportunidade. Esta é a nossa oportunidade de poder ser regenerados para servir ao nosso Criador, servir ao nosso Deus, servir ao nosso Senhor. Mas a regeneração, muitas vezes ela tarda em acontecer. Somos propensos a nos adaptarmos a determinadas circunstâncias e principalmente nós que vivemos associativamente, institucionalizados. Quer tu gostes ou não da palavra, tu e eu vivemos institucionalizados. Porque às vezes isso soa assim um bocado pejorativo, não é? Um bocado mal, soa mal. Pá, eu sou um institucionalizado. Não, eu já fui, quando estava preso, é que era institucionalizado. Não, os órfãos é que são institucionalizados nas instituições. Tu e eu somos institucionalizados. E o mal, às vezes, de vivermos institucionalizados é que nos acomodamos, nos conformamos e acomodamos àquilo que é as regras, as normas, as formas, os formatos de viver e esquecemos-nos que hoje as instituições existem e amanhã não existem. Hoje estás institucionalizado, amanhã podes não estar, não é? Então, o que é que sustém a nossa vida? É uma regeneração, sabemos quem somos, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que Deus está connosco, ou sabemos que somos filhos da Remar? Sabemos que estamos debaixo da proteção da Remar? Sim, estamos debaixo da proteção da Remar. Todos nós. Mas é mais importante sabermos que estamos debaixo da proteção de Deus. E isso só entendemos e só vivemos dessa maneira quando há, na verdade, uma regeneração. É necessário que haja uma regeneração. Voltar a viver de novo. Soa um bocadinho estranho, não é?
Também soou estranho a Nicodemos. Lembram-se de Nicodemos, lá no livro de João? Nicodemos também lhe soou estranho. Nascer de novo, tens que nascer de novo, tens que nascer da água e do Espírito. Mas como é que eu vou nascer, voltar a nascer do ventre da minha mãe? Não é possível, não. É da água e do Espírito. É uma regeneração que tem que haver na tua vida. Tu és um cidadão, um bom cidadão, tu és uma boa pessoa, tu és uma pessoa às direitas, tu és um religioso, as pessoas respeitam-te porque tu és um religioso, tu trazes a Bíblia, andas sempre com a Bíblia, sim, tu vestes-te bem, tu fazes a barba todos os dias, tu compões-te, tu tiras selfies, tu agora estou aqui, agora estou ali, olha que bem é que eu estou em Vitória, tudo isso é muito importante. Mas se não fores regenerado, não verás o reino de Deus. E um dia, agora estamos institucionalizados, mas um dia não estaremos. E é importante que entendamos, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1, 12 e 13. A saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? O que é que isto quer dizer? Que a regeneração, o novo nascimento, não é de vontade humana. Para ver se entendemos que o novo nascimento de uma pessoa, de uma criatura, o novo nascimento não é pela vontade humana. E por isso é que a Bíblia diz que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne. Mas como é que nasceram? A todos aqueles que o receberam. Então, se tu recebes a Jesus Cristo, com o teu coração tu crês, com a tua boca tu confessas e recebes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí pode acontecer a regeneração da tua vida. Aí pode acontecer a regeneração da tua vida. Mas o que é que acontece muitas vezes? É que a verdade da regeneração não acontece. E porquê é que a regeneração não acontece? Porque fazemos as coisas pela perspectiva da carne e do sangue. Fazemos as coisas pela perspectiva humana. Achamos que tudo está devidamente já estabelecido. O que é que eu quero dizer com isto? Sem arrependimento, sem que caias em ti. A Bíblia tem exemplos em que as pessoas caíram em si. E quando uma pessoa cai em si, quer dizer, vê o seu interior. E quando uma pessoa vê o seu interior e não coloca óculos escuros, não olha para o lado, olha mesmo para o interior. E quando a pessoa deseja essa regeneração, quando a pessoa ouve a pregação da palavra de Deus, quando a pessoa se preocupa em salvar a sua alma, quando a pessoa se preocupa em buscar a Deus, em ser regenerado, então quando a pessoa ouve a palavra, ela busca olhar para dentro de si. Ela permite que o Espírito Santo traga essa palavra dentro de si e venha mostrar o que é que existe. A podridão. Diz a palavra de Deus que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Amém? Todos nós sabemos esse versículo. O nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. E quando nós viemos aos cultos e damos já tudo por adquirido, que esta é a minha vida, monótona, repetitiva, sem nada de novo para acontecer. Quando nós viemos aos cultos e a única coisa, o único pensamento que trazemos é passar um tempo, regressar a casa e voltar ao cotidiano, e não trazemos na expectativa no coração de que alguma coisa poderá acontecer na vida de alguém, alguma coisa poderá acontecer neste culto. Eu vou estar enfocado no culto, eu vou estar a orar, eu vou estar a interceder. Quando a palavra estiver a ser pregada, eu vou estar a interceder. Eu vou permitir que a palavra entre no meu coração, vou recebê-la, não vou rejeitá-la, porque ela não é para o outro, é para mim. Eu necessito ser regenerado. Então eu intercedo por essa palavra. Eu enfoco-me naquilo que eu estou aqui a fazer. Eu centro-me no alvo, no objetivo que é Cristo. Então, poderá ser que Deus
por meio da minha postura, por meio da minha atitude, por meio da minha intercessão, que Ele possa fazer obra. Nesta manhã, neste momento, nesta tarde, aonde quer que seja. Amém? Mas quando nós temos as nossas prioridades, que ainda foi falado aqui ainda há pouco tempo, as nossas prioridades trocadas, e nós olhamos para o ministério como uma forma de ascensão para qualquer lugar que não sabemos para onde é que vamos parar. Queremos ascender para qualquer sítio, mas não sabemos para onde. Ascender, crescer. Fala-se muito em crescimento. Eu quero crescer, eu quero ser, eu quero ir para ser, para fazer. E esquecemos que, primeiro de tudo, tem que haver uma regeneração na nossa alma, no nosso coração. Porque não vamos para lado nenhum fazer nada se não houver uma regeneração genuína na nossa vida. Porque para servir a Deus, Deus tem que circuncidar o nosso coração, diz a palavra. Para conseguirmos amar a Deus, Deus tem que regenerar-nos. Porque jamais conseguiremos amar a Deus com o nosso velho coração, sem ser regenerados. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Claro, na nossa essência humana, na nossa originalidade humana, não buscamos a Deus. Claro que não buscamos a Deus. Buscamos tudo e mais alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que o homem buscou muitos artifícios. E continua a buscar muitos artifícios. Menos regenerar a sua própria vida. Cair em si. Olhar para dentro de si. E ver que algo especial, algo sobrenatural tem que acontecer na minha vida. De outra forma eu não consigo servir a Deus. Eu posso servir ao ministério, eu posso servir a mim mesmo, eu posso servir à minha família, mas servir a Deus, será que eu estou a servir a Deus? Eu sou uma pessoa regenerada, eu conheço o amor de Deus visitou-me, eu manifesto o amor de Deus. Que tipo de amor é que eu manifesto? É daquele amor que hoje dou um aperto de mão, irmão, está tudo bem, uma palmadinha nas costas, e amanhã, o que é que eu faço? O que é que eu digo acerca dessa pessoa? O que é que eu ando a dizer nas costas? O que é que eu transmito à minha família em relação aos irmãos que me rodeiam? O que é que eu falo para os meus filhos em relação a A, B ou C? A Bíblia diz que, então, serviriam a Deus aquela geração e a geração da sua casa. Que geração é que nós estamos a preparar? O que é que nós estamos a incutir nos nossos filhos? Perdão, misericórdia, compaixão? Ou, como dizem os espanhóis, racha tabla. Separa-te. Afasta-te. Não vás. Não estejas. Não digas, não comas, não ouças. É isto que estamos a incutir? Devíamos pedir perdão a Deus se o estamos a fazer, porque eles são a geração vindoura. Eles vão receber um legado. E o legado que tu lhes deixares é aquilo que vai prevalecer na sua vida. Sim, que eles podem tomar as suas decisões. Sim, que eles são... Ao chegarem à sua fase adulta, serão maiores e vacinados, como se costuma dizer, não é? Para poder tomar as suas decisões. Mas o maior legado que tu podes deixar a um filho ou uma filha é o princípio de obedecer a Deus e conhecer o amor de Deus para poder amar a Deus e amar as pessoas. Não há um legado maior. Podes-lhe deixar muitos bens, podes-lhes deixar muitas riquezas. Muitas pessoas gostariam, e provavelmente muita gente hoje na sociedade e na igreja também, sentem-se frustradas porque não conseguem deixar nada aos filhos. Gostariam de que os filhos recebessem coisas, valores, que eu sou um bom pai porque eu dou aos meus filhos, eu tenho para deixar. E muitas vezes quando os pais sucumbem, nós somos testemunhas disso, quando os pais sucumbem, quando há mais que um filho, aquilo que geram é conflito entre a família e os filhos separam-se com tanta riqueza. Olha o antagonismo disto. Pais que se dedicam toda a vida a acumular para os filhos e os filhos, quando os pais morrem, separam-se. Esta é a herança de uma vida fora de Deus, de uma vida fora dos princípios de Deus. Então, preocupa-te em deixar um legado
aos teus filhos o legado de querer servir a Deus, o legado de serem misericordiosos, de aprenderem a perdoar, de aprenderem a sobrepassar as diferenças, de aprenderem a sobrepassar as situações adversas. Esse é o maior legado. A saberem esperar em Deus. Claro, mas para nós ensinarmos a saberem esperar em Deus, temos nós que também aprender a esperar em Deus. Quando eu não sei esperar em Deus e sou uma pessoa ansiosa, sempre em conflito com isto, em conflito com aquilo, em conflito com o outro, conflito com aquele irmão, conflito com aquela irmã, conflito com outro, ansiosamente, porque sou uma pessoa ansiosa e nada está bem, nunca está bem, há sempre motivo de reclamação, há sempre motivo de queixa, há sempre motivo de murmuração, e a minha família a comer disto, e a minha família a comer disto, porque eu não consigo ser de outra maneira. Estamos a gerar pessoas da mesma maneira, sem nos darmos conta. Mas enfim, Deus quer regenerar as nossas vidas. Amém? Deus quer transformar. Regeneração é transformação, é revivificar. Não nasceram do sangue, nem da carne. Não foi por vontade humana. Aqueles que são regenerados é pela vontade de Deus. E isso é sublime, é muito importante. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém? É dom de Deus a regeneração. A salvação e a regeneração é dom de Deus. Não é por vontade humana. E por isso devíamos estar todos expectantes sempre que o Senhor possa trazer uma regeneração à nossa vida. E aqueles que ainda não foram regenerados deviam buscar isso. Buscar ser regenerados em Cristo. Regenerados na palavra de Deus. Regenerados significa nascer de novo. A geração que faz a diferença é uma geração regenerada. Às vezes, e de alguma maneira, às vezes os nossos filhos sentem-se diferentes, e há filhos com um caráter, outros filhos com outro caráter, e nós mesmos, quando éramos crianças também, mas falo agora no nosso tempo, os nossos filhos às vezes têm dificuldades em conviver com certas situações, e muitas vezes há crianças que sentem que são... Que não têm amigos, que perdem os amigos facilmente, depois têm dificuldades, têm dúvidas em ter amigos. Mas o que eu quero dizer é que, ou seja, quando tu és um pai, uma mãe, que ensinas o teu filho que o mais importante, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as coisas, o mais importante é que possa aprender a sobrepassar as situações adversas, possa aprender a ser misericordioso, possa aprender a ser compassivo, possa aprender a amar, possa aprender a realçar esse amor na sua vida, então essa pessoa não vai crescer com esse temor de não ter amigos, de não ter pessoas que queiram acompanhar, de não ter pessoas que queiram fazer parte da sua vida, não vai ter esse complexo, porque na verdade essa criança vai crescer com o amor de Deus na sua vida, vai aprender a crescer, vai aprender a perdoar no seu crescimento, vai aprender a sobrepassar essas situações. Por isso é muito importante, antes de mais, os pais serem regenerados para que haja uma regeneração nos filhos. Antigamente, quer dizer, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ouvi uma coisa muito curiosa por parte creio que foi do pastor Miguel Dias, porque as famílias traziam, agora já não acontece tanto, mas, por exemplo, no tempo em que eu ingressei, e muitos anos depois ainda, via-se muitas famílias trazerem os filhos ao ministério. As famílias tinham um problema com o seu filho e traziam o filho. Hoje em dia os filhos já vêm sozinhos. Antigamente havia muitas famílias que vinham cá entregar os filhos e diziam: ele precisa de mudar. Ele precisa de que alguma coisa na vida dele aconteça porque isto não tem fim, este problema que ele tem. E uma vez estávamos numa reunião qualquer, não sei se foi cá em Portugal, e ouvi o pastor Miguel dizer: não, o que a gente tem que dizer às famílias é que não, quem primeiro tem que mudar é o senhor e a senhora. Primeiro é que vocês é que têm que mudar. A regeneração não é dos filhos, a regeneração primeiramente é dos pais. Amém? E então às vezes queremos
Às vezes queremos que as pessoas sejam de uma maneira, e principalmente os nossos filhos, e em nós muitas vezes isso ainda não aconteceu, não é? E vamos então aqui ao livro de João, capítulo 3, do verso de 1 ao 15. E vamos ler acerca deste homem. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele estava-lhe a dizer é que se alguém não, se não houver uma transformação, se não houver um rejuvenescimento, por assim dizer. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Eu sinceramente não entendo se este homem estava... não consegui ainda perceber. Há muitas formas de analisar isto. Uns dizem que ele estava a ser hipócrita, outros dizem que ele estava tão cego, com respeito às coisas do Senhor e às coisas espirituais, porque era um homem religioso, que não conseguia entender que aquilo não fazia sentido. Enfim, há várias versões, e eu sinceramente não sei se ele estava a ser hipócrita quando estava a perguntar a Jesus: é porventura possível que eu agora volte ao ventre da minha mãe e nasça de novo? Eu não sei, tenho umas certas dúvidas, mas que provavelmente ele estava a ser um pouco hipócrita. Assim como nós às vezes fazemos certas perguntas quando já sabemos a resposta, não é? Às vezes fazemos certas perguntas quando já sabemos a resposta e estamos a testar as outras pessoas, a fazer o teste. Às vezes fazem-me perguntas e eu tenho claramente a noção de que estão a testar-me. Estão a ver qual é que é a minha resposta. Não é que não saibam, é que estão a ver qual é que é a minha resposta. Depois o objetivo, isso são outros 500. O objetivo que têm é fazer essas perguntas. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui vemos mais uma vez que não é da vontade da carne que uma pessoa é regenerada, é da vontade do Espírito, é da vontade de Deus. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Um dos conflitos de muitas pessoas é que não permitem, não recebem esta regeneração. Porquê? Porque há uma incerteza com respeito ao futuro. As coisas estão estabelecidas na sua mente, intelectualmente. E muitas pessoas querem servir a Deus com uma fé intelectual. O que é que eu quero dizer com isto? Uma fé intelectual é dizer que se vive na fé, por fé, mas analisar todas as coisas segundo a perspectiva humana. Não dão um passo no vazio. Não dão um passo na incerteza. Não se abandonam, e eu não digo ao ministério, mas não se abandonam aos pés de Cristo. E ao não fazer isso, vivem uma fé intelectual, ou que pretendem viver uma fé intelectual. Mas aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E há uma diferença. E é uma diferença abismal. É uma diferença tão grande, que aquele que é nascido da carne já está condenado. Mas aquele que é nascido do Espírito já tem a salvação. E esta é uma grande diferença. Então, quando nós que somos nascidos na carne, não somos regenerados, porque somos todos na mesma condição. Quando nascemos, viemos todos na mesma condição. Nascidos na carne. Pela vontade do sangue, pela vontade da carne, através de um acto sexual, todos viemos ao mundo da mesma maneira. Agora já querem inventar outras maneiras de trazer pessoas ao mundo. Ok. Deus dará a sua resposta e vai dando as suas respostas adequadamente. Mas o que nós temos que saber é que devemos ser nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu creio que aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado, fica totalmente abandonado nas mãos de Deus, que não se importa do que é que vem a seguir. Não está preocupado com o que é que vai acontecer. Não faz grandes contas, grandes equações do que é que pode suceder, o que é que não vai suceder, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer.
para onde é que vou, para onde é que não vou. Significa que é como o vento. Tu não consegues controlar o vento. O vento não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Hoje estamos aqui e amanhã não sabemos onde estamos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E esta é uma condição, significa, esta é uma condição daqueles que querem ser regenerados, devem saber. Aquelas pessoas que são regeneradas, que são nascidas de novo, sabem-no, que hoje estamos aqui e amanhã não poderemos dizer que não quero estar ali. Se bem que agora há uma nova geração, há uma nova ideologia que é, eu quero estar aqui, mas não me mandes para ali. Ou seja, o vento já está bloqueado. Já há uma maneira de bloquear o vento. Já há uma forma de contornar o vento. Sim, nós podemos bloquear o vento. E toda a gente sabe que a gente estamos vulneráveis ao vento. E se queremos estar fora do vento, metemos-nos aqui dentro e aqui dentro não há vento. Amém? Assim estão algumas pessoas na igreja, metidas no seu próprio casulo, à espera que algo aconteça. A saber o quê? Mas estão fechadas. Porquê? Porque o vento assim não lhes toca. Não querem estar vulneráveis ao vento. Porque o vento agora está aqui, agora está ali, agora vem dali, agora vem daquela. E não sabemos. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem que estar de tal maneira tão vulnerável que não tem voz ativa. Mas agora estamos a viver outra ideologia. Já temos voz ativa também. Já dizemos ao Espírito, já dizemos ao Senhor do vento, em que direção é que o vento deve ir. Esta é uma nova geração. Eu digo nova porque estamos a viver, é a nossa geração. Já ouvimos muitas vozes nesta nova geração, nesta nossa geração, de que são filhos de Deus, consideram-se filhos de Deus, servem a Deus, mas eles determinam de que maneira, de que forma e aonde querem servir a Deus. É uma nova ideologia. Essa ideologia eu não consigo encontrá-la na Bíblia. Eu não consigo encontrar esta nova mentalidade. Os nascidos do Espírito são como o vento. Nem sequer se veem. Ora estão, ora não estão. Porquê? Porque não comandam mais a sua vida. Porque foram regenerados. E nesta sua regeneração, neste novo nascimento, houve uma transformação. E essa transformação foi executada pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo é quem passa a comandar, digamos assim, a tomar o controle da vida desta pessoa. Significa dizer, esta pessoa entendeu que não é, conforme o apóstolo Paulo dizia, que não é mais ela que comanda a sua vida. Eu anteriormente, inclusive no ministério, antes de ser regenerado, eu era líder. Eu liderava, eu fazia, eu acontecia, eu mandava isto para ali, eu coordenava isto para lá. Eu era um grande líder, e tinha uma capacidade intelectual. Há muitos aqui. Capacidade intelectual. A mim já me vai faltando alguma. Esqueço-me das coisas, vergonhosamente. Tenho a cabeça toda queimada. Mas há muitos entre nós que são capacitados intelectualmente, mas espiritualmente não foram regenerados. E no reino de Deus só entram os regenerados. E esta é a nossa condição. Triste ou alegre, dependendo da perspectiva de cada um. Mas esta é a notícia que eu tenho nesta manhã. É que só os regenerados entrarão no reino dos céus. Caso contrário, viremos à igreja, frequentaremos os cultos, seremos amigos, daremos abraços, continuaremos a orar uns pelos outros. Mas a verdadeira regeneração não parte de quem ora. A verdadeira regeneração não parte de quem toca muito bem, com os acordes todos afinados. A verdadeira regeneração depende da tua postura diante de Deus. Depende de tu analisares o teu interior. Amém? O que é que tu tens analisado? Qual é a análise que tu fazes? Vejo muita gente a analisar os outros. Mas a outra tem, porque é que eu não tenho? Mas o outro faz, porque é que eu não faço? Mas o outro ocupa, porque é que eu não ocupo? É o nosso povo. É complicado. É muito complicado. É tão complicado entender que as pessoas não se interiorizam, não olham para si dentro. E a transformação, a regeneração não acontece. Porquê? Porque os nossos olhos não estão colocados para dentro, estão colocados para fora.
E poderemos continuar assim, olhar a periferia. E depois arranjamos uma casota e estamos resguardados do vento. De vez em quando abrimos a porta, vê como é que está o vento. Se já acalmou o vento. Não queremos expor-nos. Chegaremos ao leito do rio, não sei de que maneira, mas chegaremos ao leito do rio como quê? Com pedras brutas? Chegaremos ao final de 15, 20 anos no ministério e o que é que teremos para dizer às pessoas? Continuaremos a ter as mesmas lamentações passados não sei quantos anos? Ou estamos convencidos que o tempo nos vai limar ou produzir algum fruto na nossa vida? A única coisa que o tempo poderá fazer neste tipo de postura é endurecer mais o nosso coração. É a única coisa. É endurecer mais o nosso coração. É abrirmos ainda mais o nosso olho. Eu creio que há pessoas neste ministério que se pudessem até de noite punham uns palitos para estar sempre a olhar. Eu já pensei pôr um periscópio. Ai, amigo. Sabes que eu vivo no primeiro andar, toda a gente sabe, não é? E vejo o mar. Mas às vezes passa-me pelo coração ir à janela e espreitar, sabe? O que é que este está a fazer? O que é que o outro está a fazer? E já o fiz. Tenho que ser sincero. Já o fiz. Mas evito fazê-lo. Contraria o meu coração. Não. Não está correto. Sabes o que é estar na persiana assim? Não, mas sou eu que faço, que vocês vivem todos no resto de chão. Só eu e o Carlos é que vivemos no primeiro andar, só a gente é que faz, vocês não fazem. É o periscópio. Irmãos, é importante olharmos para dentro de nós porque é o princípio de sermos regenerados. É quando nós entendermos os defeitos que temos e deixarmos de olhar tanto para os defeitos dos outros e pedirmos perdão a Deus cada vez que analisamos os outros, cada vez que invejamos aquilo que os outros têm, aquilo que os outros fazem, os outros. Como faríamos nós na rua? Seriam os vizinhos do prédio. Vê lá o que é que a vizinha, vê lá se a vizinha já chegou, vê lá. Vê lá o que é que ela traz, vê lá quantos sacos é que traz. Olha a vizinha, comprou um carro novo, já viste? Mas onde é que esta gente arranjou o dinheiro? Ou seja, as pessoas lá fora não são diferentes de nós. O problema é que nós é que não nos diferenciamos deles. Lá fora é esperado ser assim. E depois tumultos em casas, onde as pessoas quase que andam à chapada. É a lei do mais forte. É a lei daquele que sobrepõe a sua voz. Enfim, não querendo fugir muito, mas é uma questão de regeneração. Não é uma questão de tu te tornares com os anos, te tornares uma pessoa melhor. Há pessoas que pensam assim, não, eu já estou um bocadinho melhor. Já estou aqui há 1 ano. Já estou aqui há 3. Já estou melhor do que quando entrei. Quando eu tiver 10 anos, quando tiveres 10 anos, se não houver uma regeneração genuína por meio do Espírito Santo, estarás pior do que quando entraste. Ouve aquilo que eu estou a dizer, é verdade. Não caias no erro de pensar que o tempo vai melhorar, o tempo na comunidade vai melhorar. Pelo contrário, se não houver uma regeneração genuína da parte do Espírito Santo de Deus, se não houver uma transformação no teu coração, se não houver uma transformação na tua vida, que era aquilo que Jesus estava a dizer a Nicodemos, tu tens que ser regenerado. Todas essas doutrinas que tu sabes, todo esse comportamento correto que tu tens, essa respeitabilidade que tu tens dentro do povo, tudo isso, sim, isso é importante, mas isso não presta para nada se não houver uma regeneração. Para poderes ver o reino de Deus, para poderes entender qual é o propósito de Deus. Porque senão, ao final de alguns 5, 10 anos, estamos aqui e ainda não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E por isso, quando não entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o que é que um faz quando não sabe qual é o propósito de Deus? Tem que ascender pela sua força. Se não ascendo pela esquerda, vou tentar pela direita. Eu tenho que ascender a uma posição. Porque eu tenho que dar bem-estar à minha família.
Eu tenho que ter segurança, a minha família tem que confiar em mim. Então, se eu não consigo ascender aqui, eu vou ascender ali. Isto é cegueira espiritual. Isto é cegueira. Porque nós devemos estar enfocados em Cristo e poder submeter a nossa vida a Cristo, ser regenerados e aprender a servir ao Senhor. E o Senhor diz que nos vai prosperar. É Ele quem prospera. Quando somos nós a buscar a prosperidade, fracassamos. Na maior parte das vezes fracassamos, para não dizer em 100% das vezes. Porque se não fracassamos aqui, fracassamos ali. Se não fracassamos ali, fracassamos acolá. Porquê? Porque não estávamos dentro do plano de Deus. Por isso é necessário que sejamos regenerados. É necessário que se levante uma geração que queira ser regenerada. Uma geração jovem e menos jovem. Porque não há idade para Cristo. Porque em Cristo não há idade. E os mais velhos correrão, não se cansarão. E também os mancebos, os jovens, também correrão e voarão e não se fatigarão, diz a palavra de Deus. Porquê? Porque estão regenerados pelo poder do Espírito Santo. Não é da carne, não é do sangue, não é da vontade humana. Não foi porque o pai quis, a mãe quis, não foi porque o pastor quis ou o ministério quis, foi porque eles entenderam o propósito, foi porque eles abriram o seu coração, eles olharam para dentro de si e viram, eu necessito desesperadamente ser regenerado. Porque continuo a ser a mesma ou pior pessoa do que quando aqui entrei. Continuo a ter os mesmos ou mais problemas para resolver do que quando aqui entrei. Porquê? Porque não é o ministério que regenera, não é o pastor que regenera. Não é a igreja que regenera. O único que regenera é Cristo e a sua palavra. Amém? Por meio do Espírito Santo. Deus te abençoe nesta manhã.